Vamos falar dos bloqueios invisíveis que te impedem você de realizar seus sonhos e como a gente pode resolver isso? Eu sou Debani Gomes, terapeuta holística, e vamos falar um pouquinho sobre isso porque é um tema que sempre vem nos atendimentos individuais. Normalmente vem dois públicos bem específicos quando eu faço atendimento. Vem aquela pessoa que ela é leiga, que ela não sabe o que ela quer da vida dela, e vem aquela que ela sabe o que ela quer, ela tem os objetivos dela, mas a coisa não acontece. Ela procrastina, ela se enrola toda. Então eu tô aqui com um roteirinho para eu não me perder, tá? Então de vez em quando eu vou estar olhando para cá. Então, acontece muito de chegar pessoas que elas sabem o que querem, elas têm um objetivo ali de largar uma carreira, conseguir dinheiro, né? Ser feliz em alguma coisa que ela queira, mas ela não consegue. A coisa bloqueia, a coisa trava, ela começa a fazer algo e para, tudo que ela começa ela para e a coisa não acontece. Isso é muito comum. Eu tenho certeza que você que está assistindo esse vídeo já passou por situações semelhantes. Mesmo você tendo clareza, né, do que você quer, você não consegue agir. Você bloqueia, você trava, você monta um plano, começa a executar, daqui a pouquinho você para de fazer e a coisa simplesmente congela e você fica cada vez mais longe do seu objetivo. E isso acontece por quê? Porque nós temos bloqueios inconscientes, né? Que faz com que a gente... São coisas que tá lá no nosso inconsciente, que na maioria das vezes a gente não sabe o que é, que existe, que tá lá dentro, e que bloqueia. Por que você procrastina? Muitas vezes você não sabe, simplesmente você sabe o que precisa fazer e quando você vê, você tá na rede social olhando um monte de coisa e não faz o que precisa fazer. E aí passa um dia, aí passa o outro, quando você vê, você não fez o que precisava fazer. Esses bloqueios inconscientes, eles têm a ver muitas vezes alguma crença, né? Crença é tudo aquilo que você acredita. A crença é aquilo que você acredita, e isso quer dizer que não quer dizer que é verdade, nem que é mentira, mas é algo que você acredita que é verdade. Então, se você acredita que você não merece ser próspero, que você não merece ter dinheiro, que você não merece ser feliz, que você não merece, você não vai... Você não vai fazer o que precisa porque lá inconscientemente você acredita que você não merece. Eu até falei esses dias, o que mais surge de crenças que bloqueiam é o do não merecimento, é da gente não se sentir merecedora. E isso não é assim, não, conscientemente eu super mereço ganhar X reais, ir para uma empresa melhor, um cargo melhor, ou no meu trabalho como autônoma conseguir tal coisa, eu super mereço. Aqui, conscientemente, você acredita que merece, mas lá dentro tem situações, tem memórias de situações de quando você nasceu até hoje que prova o contrário. Você pode, vamos supor, ter passado por alguma situação que já, vou dizer algo que já aconteceu em atendimento, de uma pessoa lembrar que, quando eu era pequena, minha mãe me repreendeu por causa que eu fiz algo e ela falou que a minha irmã era melhor que eu. E aí que eu não podia fazer tal coisa porque era feio. Então, assim, aquelas frases que a gente escutou quando a gente era pequeno, elas são muito poderosas. Por quê? Quando a gente é pequeno, a gente não tem... A criança, ela não tem um filtro para analisar que aquilo que estão falando é verdade ou não. Ela acredita, né? Até os 7 anos dizem que a gente tem o nosso... tudo que se fala tem como verdade. A gente muitas vezes não tem como falar, será que realmente eu sou uma pessoa ruim? Não, eu acho que eu sou boa. Não, a gente acredita. E ainda mais se essas falas vierem de pessoas, pai e mãe, avó, pessoas que têm um poder de uma autoridade ali pra gente. A gente confia 100% no que o pai e a mãe fala, na maioria das vezes. Então, se a mãe falar que você é uma pessoa ruim, porque você não quer dividir
o seu brinquedo com o seu irmão, você vai acreditar, caramba, eu sou ruim. Ah, você não vai fazer isso porque você tirou uma nota baixa, você não merece tal coisa. Então tem muitas histórias que a gente vive nesse período aí do 0 aos 7 anos que ficam marcados inconscientemente na gente. E aí essas memórias, elas vão estar sempre se repetindo na nossa vida de formas diferentes. Vocês vão viver situações, histórias, coisas diferentes, mas que vai... Assim, se você analisar a história, você vai ver que ela tem um não merecimento, ou... Enfim, eu tô falando do não merecimento, mas tem várias escolas de não merecer, de se sentir menos que os outros, de não ser capaz, né? De não ser capaz. E se der certo algo. E também a gente precisa entender que aí também tem a questão dos padrões familiares, que muitas vezes a gente traz, porque se a gente veio de uma família onde muitas pessoas não teve acesso à informação, são pessoas mais humildes ou passaram por algumas situações, é comum a gente trazer esse padrão familiar com a gente. Tem toda uma lei, tem todo um estudo sobre isso, e que falam que a gente traz até 7 gerações. Então, assim, nosso avô, bisavô, tataravô, lá atrás, que a gente não faz a menor noção de quem seja, a gente traz alguns padrões. E se a gente analisar, a gente sempre tem que entender que, assim, quando a gente vai julgar o nosso pai ou a nossa mãe, a gente tem que entender que eles vieram de um momento diferente, uma criação diferente. Hoje em dia a gente vive uma vida diferente, né? Então são criações totalmente distintas. Então muitas vezes o que a gente acha que deveria ser o correto nunca iria passar pela cabeça deles, porque eles não tiveram acesso a muita coisa que a gente tem hoje. E aí, se a gente olhar os nossos avós, muitas vezes não tiveram acesso faziam a menor noção de um monte de coisa. Então muitos vieram de histórias de vida sofrida, de guerra, de situações bem difíceis mesmo, né? De que não era como é hoje, que a gente tem acesso a muita informação. Se a gente quer saber algo, a gente vai lá na internet e a gente tem acesso a isso. Naquele tempo ninguém tinha acesso, então o que eles recebiam era verdade para eles, né? E eles iam repassando. Então a gente tem muitas histórias de violência, de exclusões. Então aquelas pessoas que são excluídas da família ali por ter feito algo, essa exclusão ela volta em algum momento da nossa vida. Então a gente precisa entender essas leis sistêmicas. A questão familiar, ela tem um poder muito forte em quem a gente é, e principalmente na questão financeira, né? Que se teve, eu sei de casos, né, de pessoas que falavam, meu tio roubou o meu pai, roubaram tudo, a fazenda, as coisas do meu avô, e ele ficou na miséria, ele tinha muita coisa. Então, assim, tinha muitas dessas histórias de antigamente, porque não sei como que era, se as coisas eram registradas ou não era, mas roubaram, pessoa foi lá, fulano roubou, o outro foi lá, matou. Então tem muitas histórias, esses segredos que muitas vezes a gente não tem acesso, em algum momento isso chega, porque basicamente a gente vem repetindo, né? Essas pessoas da família, eu acredito muito que a gente vem vivendo, né? Vem reencarnando, vem trazendo essas histórias para serem solucionadas, para serem ajustadas. E muitas coisas de memórias, né? Que a gente lembra de quando a gente era pequena. É muito comum em atendimentos, quando eu vou fazer, principalmente a TRG, que a gente faz um reprocessamento da nossa vida, desde do 0 até a idade atual, a gente começa a reprocessar a nossa fase de pequena até hoje. E muitas histórias que às vezes a pessoa fala, nossa, mas é uma história tão boba. Mas quando a gente olha para essa história, ela tem tudo a ver com o maior problema que a gente está vivendo hoje. Ela fala, nossa, por isso que eu não consigo dizer não para as pessoas, porque eu
lá pequenininha eu vivi uma situação que repetir o que eu tô vivendo hoje, só que assim, conscientemente a gente não lembra, mas a gente viveu e essas memórias, ela tá toda gravada no nosso inconsciente. E esse inconsciente, ele é o que rege a nossa vida. A nossa vida é 95% do nosso inconsciente. Só 5% que a gente usa o consciente. A gente usa o nosso inconsciente a todo momento, né? Então, tudo que fica gravado lá é o que a gente vive no automático. Quando você aprende a dirigir, você tá aprendendo a dirigir, você vai fazendo ali os movimentos. Olha, deixa eu olhar aqui. Deixa eu pôr a primeira, deixa eu pôr a segunda, quando você tá começando. Depois fica muito automático, você já não presta mais atenção no que você tá fazendo e você vai dirigir. E tudo na vida é assim, tudo que tá lá fundo no inconsciente a gente vive. Quantas vezes você já agiu, sabe quando acontece algo e você age impulsivamente de uma forma que depois você fala, caramba, por que eu agi assim? Por que eu fico dessa forma em situações assim? E muitas vezes você não sabe, mas tem toda uma memória aí por trás que dificulta isso, que faz com que você viva esse automático. Então é muito importante a gente entender esses bloqueios inconscientes, porque eles travam a nossa vida, né? Então enquanto a gente, e muitas vezes também, a gente tem alguns aprendizados aqui. Ninguém tá aqui só pra viver, deixar a vida me levar, que nem diz o Zeca Pagodinho. A gente tá aqui por alguns aprendizados. E a gente tem também, quando a gente faz o mapa numerológico, a gente tem alguns aprendizados que a gente veio aprender aqui nessa jornada. Tá lá, os números, baseado na sua data de nascimento, no seu nome de nascimento, tem toda uma história, a sua missão, o seu destino, os seus desafios, aquilo que você veio aprender aqui. Você tem algo para você aprender. Então, muitas vezes tem ali também, olhando para o seu mapa numerológico, você consegue identificar muita coisa do que você está vivendo e que você precisa aprender. Puxa, por isso que eu sou uma pessoa, vamos supor, eu sou uma pessoa autoritária. Isso é algo que eu trouxe já de outras jornadas e eu preciso trabalhar isso, eu preciso equilibrar isso. Eu não posso ser tão impulsiva, eu não posso querer tudo pra mim, eu não posso achar que só a minha opinião é que vale, então eu tenho que ter um certo equilíbrio, eu preciso trabalhar algumas coisas. Vamos supor, eu tenho um aprendizado meu que é trabalhar com grupos. Pra mim é uma coisa difícil trabalhar com grupos. Eu não tenho dificuldades, mas tem algumas questões que às vezes surgem nesses trabalhos em grupos. Então, eu preciso me desenvolver porque está no meu processo evolutivo de levar o meu trabalho, levar o meu conteúdo para grupos. Então, muitas vezes na minha jornada, eu comecei e parei algumas coisas. Porque inconscientemente eu ia bloqueando algumas coisas. Então, depois de muito autoconhecimento, de muita terapia, de muito processo, de autoprocesso, de terapia mesmo, eu fui trabalhando muitas coisas que eu precisava para poder estar aqui conversando, para poder estar aqui levando meu conteúdo para as pessoas, porque isso faz parte da minha missão aqui nessa jornada. Então, a gente precisa entender que às vezes a gente tem coisas que, enquanto eu não vou olhar para essa situação vai se repetir na minha vida. Então, quando eu olho para essa situação, aprendo, a coisa parar de surgir. Isso já deve ter acontecido muitas vezes com algum relacionamento. Sabe como você atrai o mesmo tipo de pessoa? Então, por quê? Porque as pessoas surgem na nossa vida. Isso é a nossa missão 2. Tem até um vídeo aqui no YouTube, se eu não me engano, que eu falo sobre missão 2. Que é a nossa missão com as pessoas. Todas as pessoas que surgem na nossa vida, a gente tem um aprendizado, tem uma troca ali. Eu vou aprender com essa pessoa vai aprender comigo. Às vezes eu me ensino, às vezes eu sou professora, às vezes a pessoa me ensina e eu sou só um aluno ali. Às vezes eu tenho que curar algo nessa pessoa, ou talvez essa pessoa curar algo em mim. Então a gente está sempre, todas as nossas relações, todas elas, boas ou ruins, elas veio pra gente olhar para algumas questões nossas. Então, todo mundo que chega até você, que às vezes é aquela pessoa que te irrita, que
que mostra, que faz você fluir de você aquele pior sentimento possível, tem um aprendizado aí. Então, se a gente olhar para essas questões, a gente começa a, beleza, eu preciso ter esse entendimento. Então, é importante a gente olhar para isso. Então, por isso que é muito importante a gente liberar essas questões, né? Trabalhar esses bloqueios, se conhecer verdadeiramente. Para mim, o mapa numerológico é um dos processos de autoconhecimento que todo mundo deveria fazer, porque ali você já tem uma boa noção de quem você veio fazer, do que você precisa trabalhar. Então, se você focar nessa jornada, né, seguir o GPS, que é o mapa da sua vida, a coisa vai fluir da melhor forma. E ir trabalhando com alinhamento vibracional, com alguma terapia, como eu trabalho com a TRG, onde a gente vai fazendo essa liberação desses bloqueios, dessas memórias, dessas crenças, e a gente vai reprocessando, ressignificando todo esse processo, para que a gente possa tirar o peso e essas coisas parar de bloquear você, de viver a sua vida e de conseguir realizar os seus sonhos. E para você poder identificar uma coisa bem prática, para você identificar que algo está bloqueando, você primeiro tem que ter clareza do que você quer. Qual é o seu maior desejo? Fecha os olhos e identifica aí. Meu maior desejo sei lá, vamos para uma pessoa que quer, sei lá, lançar um disco, quer cantar e não consegue fluir nisso. Aí ela vai olhar para essa questão dela e entender por que ela não conseguiu ainda. Ela tá indo nas pessoas certas? O que trava ela quando ela chega perto de pessoas produtores, eu não sei como é que faz, que trabalham com isso. Então, eu travo, eu acho que eu não vou conseguir, que eu não sou capaz. Aí você acabou de falar que você não é capaz de ser uma ótima cantora. Então a gente vai entender na sua jornada, desde que você era pequena, todas as memórias que você teve, lembranças de que você achava que você não era uma boa o suficiente, que você não conseguiria fazer algo. E aí a gente vai trabalhando isso. É como se a gente tivesse uma base, que é a base da nossa vida. Então, você vai trabalhando aqui e aí vai ajustando, né? Aí, conforme você tira ali uma crença, uma memória negativa que estava te bloqueando, e você entende positivamente que sim, você é capaz daquilo que você quer, é só você acreditar em você e a gente ressignifica, você tira aquilo que estava te bloqueando e coloca algo que vai te fortalecer e que vai fazer com que você realmente acredita em você e conseguir ser cantora, só dei um exemplo, ou ser o que você quiser baseado nos seus sonhos. Então esse é o que queria trazer hoje para vocês. Se vocês quiserem passar por algum processo, eu faço o mapa numerológico. Para mim, o mapa numerológico ele é a base das terapias. Após o mapa, a gente identifica o que precisa ser trabalhado e a gente vai trabalhando nessas memórias, nessas crenças, reprocessando, reprogramando, para que você possa atingir o seu objetivo, para que você possa concretizar aquilo que você quer, fazer com que os seus sonhos virem realidade. Então, se você quiser saber mais sobre esses processos, é só me chamar nos links aqui na descrição. Tem o meu Instagram, você pode me chamar no meu Instagram. Vou deixar também o link do WhatsApp para marcar os atendimentos. E se você conhece alguém que está passando por essas situações, está precisando ter mais clareza da vida, tá com a vida bloqueada, a coisa não tá fluindo, a vida não tá fluindo, também já compartilha esse vídeo com essa pessoa. Já se inscreva aqui no canal, que eu estou fazendo vídeo toda semana. E já me segue nas outras redes sociais. E até o próximo vídeo.